Muito bem, na semana passada nós tínhamos o título da lição assim, Ei Cornélio, todos precisam de salvação. Foi isso que nós vimos na semana passada. Ei Cornélio, todos precisam de salvação. Hoje é um pouco diferente, hoje é assim, Ei Pedro, todos podem, então tem uma pouca diferença, é pouco, todos podem receber o perdão de Deus. Eu acho que na semana passada foi Ei Cornélio, todos precisam receber o perdão de Deus, não é verdade? Foi isso, não foi? Agora essa semana Ei Pedro, todos podem receber o perdão de Deus. Por que nós falamos isso aqui, meus irmãos? Porque tem uma diferença de podem para precisam. Porque o Cornélio, ele era um homem, aqui você pode até olhar no capítulo 10 e no versículo 22, dá uma olhada nesse versículo. No capítulo 10, versículo 22, o testemunho que os homens dão de Cornélio, eles falam assim, esse Cornélio, centurião, varão, justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Aí um anjo apareceu para ele, mas aqui no capítulo 10, versículo 2, diz que ele era piedoso, temente a Deus, fazia esmola, orava continuamente, estava em jejum fazia 4 dias. Repare bem, esse homem parece um santo. Esse homem parece que por tudo que ele faz, ele não precisa do perdão de Deus. Um homem assim, eles falam, não, esse vai para o céu direto, esse não vai bater na trave não, esse quando morrer já vai para o céu direto. Mas não é isso. A vida de Cornélio, que é uma vida, meus irmãos, uma vida exemplar, de um homem exemplar. A vida de Cornélio mostra para nós que todos precisam de salvação, porque por melhor que uma pessoa possa parecer para ele ou para o mundo, ele precisa receber o perdão de Deus para ir para o céu, ele precisa de Jesus Cristo. Nós enfatizamos isso. Agora eu quero que você deixe de olhar para Cornélio, eu não quero que você olhe para Cornélio, já falamos do Cornélio, ele entendeu que ele precisava de salvação. Eu quero que você olhe para Pedro. Por quê? Porque o Pedro ele tem que aprender que todos podem receber o perdão de Deus. Todos podem. Ou seja, para Pedro, só os judeus merecem ser salvos. Para Pedro, ele é um nacionalista. Ele ainda tem as suas raízes farisaicas. Então ele acredita que uma pessoa que não seja judeu, não merece ser salvo, não pode ser salvo, ele não pertence para a nação de Israel. Não, pastor, mas o senhor lembra que ele foi lá em Samaria? Ele foi xeretar lá, e aí ele viu que os samaritanos tinham crido em Cristo, orou lá, e eles receberam o Espírito Santo, só que tem um álibi, não é verdade? Qual álibi? Os samaritanos, eles também são judeus. Eles são judeus? Não, mas são judeus. É uma misturinha lá. Então ele podia pensar, bom, samaritano tá bom, porque é um pouco judeu. Eu acho que um pouco judeu também serve, Então deixou passar. Agora, meus irmãos, é uma pessoa que não é um judeu e pior, ele é um incircunciso. A gente já está aqui, É um incircunciso. Então vamos estudar exatamente sobre isso. Agora, irmãos, o Pedro, ele está como? Ele está em missões. Vamos relembrar a história do Pedro aqui recente. Ele iniciou a carreira solo dele. Como assim, Depois que ele visitou Samaria, ele saiu com João e aí foram para a carreira solo, entenderam? Eles pegaram e foram, cada um para um lado, e o Pedro ficou sozinho. Quando você vê o Pedro no capítulo 9, versículo 32, olha lá, e aconteceu que passando Pedro por toda parte,
O Pedro, ele não está mais com o João, agora ele está sozinho, indo para toda parte. Então ele está como missionário, carreira solo, sozinho, tá bom? E assim que ele curou o Enéas, lá em Lida, assim que ele ressuscitou a Dorcas em Jope, e um detalhe, ele está sempre visitando igrejas já organizadas. Onde ele vai, seja em Lida, seja em Jope, ele está visitando igrejas já estabelecidas, provavelmente pelo trabalho do Filipe, tá? Então ele está visitando, está fazendo um trabalho missionário um pouco diferente. Onde ele está agora? Em Jope, é pertinho de Cesareia, né? Na casa de quem? De Simão Curtidor. Já começa a ver que o Pedro, ele está um pouco diferente, porque curtidor mexe com carniça, e os judeus não mexiam com carniça, e ele estava lá, né? Estava instalado lá na casa de Simão Curtidor, provavelmente esperando o quê? Novas recomendações de Deus. Agora, irmãos, reparem nessa frase aqui, olha, o Pedro, pode pular, né? Ele é um homem em construção espiritual, e eu espero que você também seja um homem ou uma mulher em construção espiritual. O que é isso aqui? É uma pessoa que permite que Deus trabalhe na vida dele. E o Pedro, ele não era um homem perfeito, mas era um grande missionário. E ele está permitindo que Deus trabalhe na vida dele, mesmo receoso, como ele vai falar para Deus, não, Deus, jamais comi coisa impura, mas Deus vai trabalhar na vida de Pedro. Aliás, Deus trabalhou muito na vida de Pedro. Olha, logo que ele converteu, mudou o nome do Pedro, tá? Foi uma coisa. Ele era intempestivo, nervoso, gostava muito de cobrar o comportamento alheio. E esse aqui, o que vai acontecer com ele? O que ele tinha a ver com a vida do João, né? Mas Deus foi tratando os defeitos do Pedro, e agora tem um defeito que Deus precisa tratar. E é uma coisa, irmãos, que anos depois, o Pedro ainda, ele tinha um problema com isso. O que é? Esse nacionalismo farisaico. Ele, irmãos, ele aprendeu que um samaritano podia ser salvo. Eu falei para vocês, mas samaritano é meio judeu, né? Então amenizava o fato de Deus querer salvar. Agora, não é um samaritano, agora é um gentil, melhor, é uma pessoa que não foi circuncidada, e isso para os judeus é o fim da picada. Então nós estamos falando de um incircunciso, tá? Então, felizes os crentes que aprendem a corrigir os seus defeitos na pessoa de Cristo. Todos nós, irmãos, nós temos defeitos, debilidades, mas feliz do homem, feliz daquela mulher, feliz daquele jovem, que ele está em fase de construção, que ele permite Deus trabalhar os seus defeitos, e Deus quer trabalhar na nossa vida. Ele fez isso com Jacó. Jacó era inteiramente independente, não queria saber de Deus para pegar a bênção, não queria saber de Deus para casar, não queria saber de Deus para cuidar da família dele, ele mesmo cuidava de tudo. Ele precisava de uma mulher, ele comprava, e assim ia, não é? Eu preciso de uma bênção, eu compro também, não tem problema. Ele não tinha dependência. O que Deus fez? Deus quebrou a perna dele, né? Literalmente, e Deus fez ele chegar naquele ponto, olha, eu vou entregar tudo que eu tenho nas mãos do Senhor. Ele faz isso no capítulo 43, demorou, né? Porque ele tem quantos anos? 130 anos quando ele fez isso, mas Deus trabalhou tanto na vida do Jacó, que o Jacó aprendeu a ter dependência de Deus. Deus fez isso com José. José tinha um pouco de orgulho, Deus quebrou o orgulho dele. Deus fez isso com Moisés, que era muito nervoso demais. O homem era, uma bomba relógio. Então, e vai explodir, né? Explodia. Ele não matou o egípcio lá? Acontece que no livro de Números, no capítulo 12 do livro de Números, diz que o Moisés era o homem mais manso que havia na face da terra. Olha, nós somos pessoas que podemos, como Pedro, estar em construção espiritual. Desde que
você ou eu, a gente permita que Deus trabalhe em nossa vida. Você não vai gostar, vai doer, é uma coisa que vai contra aquilo que você pensa muitas vezes e quer, mas Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida. Felizes os crentes que aprendem a corrigir os seus defeitos em Cristo Jesus. Vai fazer de Pedro um pastor que ama todas as almas, inclusive os não-judeus. Deus quer tratar de nós, assim como Ele tratou de Pedro. Agora o Pedro ele tem uma visão. Volta aqui para o capítulo 10, no versículo 9, que está aqui no meio-dia. O Pedro ele foi para orar, né? Está orando aí ao meio-dia, e ele é arrebatado, ele tem uma visão. Olha só, versículo 9. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia, e ele teve fome, morrendo de fome. O Pedro, coitado, né? Meio-dia, talvez eles não tinham servido o almoço ainda, aparece lá em casa, aí todo mundo com fome, né? Todo mundo com fome, cada um chega no horário e acha que tem que ter tudo certinho, né? Então o Pedro está aqui, meio-dia, fome, muita fome. Meus irmãos, no momento de fome, tudo que você quer é o quê? Comer, não é verdade? Veja como Deus, na sua santa sabedoria, trabalha. Que tipo de visão que Ele deu para Pedro, quando Pedro estava com o quê? Com fome. Começou a descer do céu, o céu se abriu, dá uma olhada no versículo 10, e tendo fome, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Versículo 11, ele viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado por 4 pontas, vindo para a terra. Então ele viu descer do céu aquele monte de comida, sabe? Era comida, animais, né? Aquela vontade de comer, aquela fome, e desce aquela visão, sabe? Uma visão, comida, né? E aí, só que quando desce, ele está vendo aquele lençol, aquela coisa cheia de comida descer, dá água na boca, mas aí quando chega na frente dele, né? É que nem você chegar numa criança, né? E na hora do almoço, com aquela fome todinha, tem 3 rodelas de jiló. É complicado para a criança, né? Ela vai olhar e falar, calma, jiló, ela nem sabe o que é aquilo, né? Então o Pedro, quando viu aquela comida, ele ficou até contente, mas aí quando ele viu que comida que era, ele deu para trás, né? Deu ruim, como o pessoal fala hoje, não deu bom não, né? Deus mostrou para ele uma visão esquisita. Olha lá, versículo 12. Havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, todas inclusive, boas e ruins, tá? Olha aqui, tinha os animais que ele podia comer, mas tinha animais que também ele não podia comer, segundo a lei de Levítico. Versículo 13, foi dirigida uma voz dizendo, Pedro, mata e come, mas Pedro disse, não, Senhor, de modo nenhum, que isso, né? O Senhor me conhece, Senhor, né? Aí não, né? Aí, versículo 14, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma imunda e comum, jamais, né? Eu não posso fazer isso aí. Então ele diz não para uma ordem de Deus. Irmãos, Deus, ele olha no versículo 15 aqui, que ele faz uma réplica, né? Ele corrige o Pedro. Ele diz assim, Pedro, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e aí o vaso se recolheu para o céu. Pegou, Deus falou 3 vezes a mesma coisa, e foi para o céu, e ele 3 vezes ele teimou com Deus. Disse, não posso comer, isso é coisa imunda, eu não posso comer. Veja só, Deus tirou a visão dele, ele voltou aos sentidos normais, acordou, né? Ele acordou. No versículo 17, diz que estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, então, qual foi a reação de Pedro após a visão? Ele pergunta para si mesmo, será? É esquisito isso aqui, né? Ele sabia que tinha recebido uma visão, ou seja,
ele não tem dúvidas que recebeu uma visão de Deus. A dúvida dele era: Deus está mandando eu fazer isso mesmo? Entende? Por isso que ele fala, duvidando. Olha o versículo 17. Duvidando entre si, acerca do que seria, tá? Ele não duvida que ele teve uma visão dos céus, mas ele está assustado, ele está duvidoso, receoso sobre a ordem que Deus deu. E agora? Eu mato esses animais, e como eu não mato, como é que eu vou fazer? Deus deu uma ordem, e ele sabia que se Deus deu uma ordem, tem que ser cumprida. Bem, irmãos, o que mostra essa reação de Pedro? Ele recusou 3 vezes, diz o versículo 16. Mostra o quê? O quanto os judeus, está até em negrito aqui, né? O quanto os judeus, como ele, desprezavam as pessoas de outras nações. De quanto eles se sentiam superiores. De como eles pensavam de pessoas de outras nações a respeito da relação com Deus. Para eles não significava nada. Duvidando que podiam ser salvos. Para os judeus, né, ninguém além deles seriam salvos. Meus irmãos, isso aqui não era uma coisa de fariseu, era uma coisa que estava dentro do coração judeu, inclusive do judeu cristão. Então, com essa visão, Deus está ensinando que todos podiam ser salvos, que é o tema da nossa mensagem. Olha, com essa visão Deus ensinava que todos podiam ser salvos. É isso que Deus está ensinando para Pedro. Pedro, todos podem. Para Cornélio, todos precisam. Você precisa de salvação, Cornélio. E para Pedro, Deus está dizendo: Pedro, todos podem ser salvos. Aprende isso. Você não tem que pregar só para judeus, tem que pregar para todos, né? Porque se dependesse dele, ia ficar rodando, não ia sair da Palestina. Por quê? Porque todos são pecadores. Hoje na nossa classe, nós decoramos esse versículo, na classe dos grandes. Qual versículo? Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não foi, Zé? Cadê o Zé Carlos? Está lá. Não foi isso aí, Zé Carlos? Foi, né? Então a nossa classe tem até versículo decorado agora, né? Então, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Agora, quem são esses todos? Todos? Pedro, todos. É o mundo todo. Aqui, irmãos, né? Jesus, quando ordenou a igreja, disse: ide por todo o mundo, prega o evangelho, toda criatura. Então, é a todo mundo, a toda criatura. Eu gosto desse texto de Lucas, capítulo 24, versículo 47, dá uma explanada nesse texto de Marcos 16, 15, diz assim, né, que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Porque lá em Mateus e em Marcos, diz assim, pregue o evangelho, né, para todo mundo, a toda criatura. Só que o livro de Lucas explica que evangelho é esse. Qual é o evangelho? Que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, quando nós vamos pregar para uma pessoa, nós temos que falar que ele precisa se arrepender para perdão dos seus pecados. O que Deus queria que o Pedro falasse para o Cornélio, o que ele precisava saber. O que ele precisava saber? Que ele deveria se arrepender para a remissão dos seus pecados. Essa é a mensagem que o Pedro tinha que levar. Já pensou o Pedro chegando lá e falando assim, olha, é o seguinte, né, vocês sabem que aqui eu não sou judeu, vocês são impuros, né, Deus falou para mim que eu tenho que vir aqui, então eu estou aqui, tá? Porém, quero falar para vocês das ordenanças de Moisés. Vamos todo mundo abrir aqui no capítulo 20 do livro de Êxodo, né? Agora vamos passar para o livro de Levítico. Vocês têm que ter essa questão cerimonial. Levanta a mão quem não é circuncidado. Já pensou ele fazendo isso? Não. Deus está ensinando para Pedro que todos podem ser salvos sem a circuncisão. E ele precisava aprender isso aí. Ele demorou, viu?
mas aqui na casa de Cornélio foi o pontapé inicial para ele. Agora, irmãos, você crê nisso, né? Você crê que o evangelho é para todas as pessoas, aquelas que você gosta, aquelas que você não gosta? Você crê nisso aí? Olha, tem um versículo aqui, versículo não, né? Tem uma frase, nós não devemos escolher a quem pregar, mas obedecer a ordem de ir e anunciar o evangelho. Nunca escolha a quem você vai pregar. Você deve fazer o quê? Bom, você deve ir a toda criatura. A dona Alta contava assim que ela, quando se converteu, e desde menina, ela sentia o chamado de ir para a África, né? Não é? Ela falava isso, não sei se os irmãos mais velhos lembram disso, falava que queria ir para a África, de todo jeito queria ir para a África. Aí chegou o pastor João para namorar com ela, e disse, não, eu não quero ir para a África não, eu quero ir para o Brasil, né? Tem uma distância de um oceano aí, de um lugar para o outro, não é verdade? É uma distância grande, mas ela resolveu, não, o Brasil também tem almas, então ela abriu mão daquele sonho infantil, por quê? Porque para ela o importante era pregar o evangelho para toda criatura. Então, irmãos, nós não devemos escolher a quem pregar, jamais. Olha, o pastor Steve Montgomery, por exemplo, ele foi lá para o Japão, né? Foi ser missionário lá no Japão, passou um pouco de tempo, veio para o Brasil, né? Então, não, lá no Japão precisa, aqui no Brasil precisa, então não escolha, né? Você também, você não fique limitando, eu gosto mais de trabalhar com essa, com aquela. Não, você prega o evangelho a toda criatura. Agora, Pedro, ele recebe visitas e ele atende o chamado. Então vamos aqui no capítulo 10, quando ele estava ainda com aquela visão, chegou esses homens, né? Os 3 homens enviados por Cornélio chegaram até onde ele estava, bateram na porta à procura de Pedro. Enquanto eles estavam batendo na porta lá embaixo, o Pedro, que estava em cima do terraço, lá em cima, o Espírito disse para ele, Pedro, tem alguns homens te procurando aí, desce com eles, né? Olha o versículo 17, né? Não é o versículo 17, né? O versículo 20, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque foi eu que os enviei. Então, meus irmãos, ele sabe que Deus tem um propósito diferente com ele agora, sabe que tem que ir, mas ele faz uma pergunta para aqueles homens que vieram na sua casa. Olha a pergunta que ele faz, quando eles falam, cadê o Pedro? Final do versículo 21, sou eu, a quem procurais? Por que vocês estão aqui? Ou seja, qual é a causa? Aí, irmãos, eles explicam, olha, o nosso patrão lá, o Cornélio, o centurião, um homem muito piedoso, temente a Deus, todo mundo gosta dele, né? Você vai adorar ele, né? É um amor de pessoa, olha, pensa no homem bom, né? Eles estão ali para chamar o Pedro, tá? O Pedro recebeu a visita e foi com eles. Eu quero que vocês se detenham num detalhe, aqui no capítulo 10 e no versículo 23, diz assim, então chamando-os para dentro, o recebeu na casa, no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele o quê? Alguns irmãos de Jope. Sabe o que isso significa? A pulga atrás da orelha. Você olha, que bocada, hein? Entrar na casa de uma pessoa que não é judeu, que não é circuncidado, comer com eles, eu não vou sozinho não, né? Não vou segurar essa bomba sozinho não, né? Chegou lá, chamou alguns irmãos para ir com ele. Isso mostra, meus irmãos, um certo temor, mas também mostra um pouco de sabedoria, porque são justamente esses irmãos que vai ajudar ele no capítulo 15, a quê? A falar para os irmãos que criticaram ele de entrar na casa de Cornélio, que Deus tinha se manifestado. Ele tinha, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra vai ser o quê? Vai ser decidida. Então ele está levando, ele está fazendo a coisa certa. É um ato de sabedoria. Então, continuando aqui, irmãos, teve um encontro de Pedro com Cornélio. É até engraçado, né? No versículo 25,
24, enquanto Pedro leva testemunhas, leva gente com ele, o Cornélio também, ele está com gente com ele. Tem muita semelhança entre o Cornélio e o Pedro. Por exemplo, o Pedro está orando quando Deus fala com ele, mas o Cornélio também estava orando quando Deus fala com ele. O Pedro leva testemunha. Bom, o Cornélio também tem um monte de gente ali de testemunha para ouvir a palavra naquele momento. Então, vai chegar, tem um encontro, e no versículo 25, aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Bem, meus irmãos, é uma reverência aqui, né, no versículo 25, e eu coloco essa reverência, a inocência, tá? Ele se curva diante de Pedro em reverência, e eu acredito que os romanistas, tá, deveriam olhar bem para esse texto, ou seja, o Cornélio, ele reverencia Pedro. Porque às vezes tem-se aquela ideia no romanismo que esses homens, os santos como eles chamam, precisam ser reverenciados. Não. O Pedro, quando vê o Cornélio no chão, no versículo 26, ele mesmo levantou o Cornélio, você vai reparar aí. Ele pegou o Cornélio pela mão, versículo 26, e disse: levanta-te, porque eu também sou homem como você. Nós dois somos pecadores. Isso é uma lição muito grande, para a gente aprender a não adorar os homens, mas adorar somente a Deus. É claro, meus irmãos, existe aquela reverência formal, o respeito, né? Como você tem que respeitar o seu pai, você tem que respeitar a sua mãe, como você tem que respeitar os mais velhos. Os jovens devem aprender a respeitar os mais velhos, a respeitar as autoridades na rua, a respeitar a autoridade na igreja, como a autoridade da igreja deve aprender a respeitar cada membro. Então existe, mas não para adoração e coisa desse tipo, não é verdade? Então foi uma reverência inocente, e essa arrogância de Pedro é combatida por ele mesmo, né? Veja que ele diz algumas coisas aqui no versículo 28. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é permitido a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Poxa, que palavra dura na casa do Cornélio, né? Mas ele precisava dizer isso. Não é por causa do Cornélio, é por causa dele. Vocês sabiam que eu não posso, né? Eu não posso estar aqui, vocês estão sabendo. Pedro, eu não posso estar aqui, porque eu sou um judeu. Não é legal para mim. O que eu vou falar para o meu pessoal lá da Judéia, lá de Jerusalém, para os meus irmãos da igreja lá, que eu entrei aqui na casa de um incircunciso? Eu não posso, né? Ele fala o que realmente ele sentia antes. Agora, irmãos, ele vai falar o que ele aprendeu, no final do versículo 28. Deus, porém, me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo, por isso que eu vim sem contradizer. Ele me chamou, né? Deus disse para mim vir, então eu vim por isso. Então ele está se explicando por que ele está aqui, e ele faz uma pergunta no final do versículo 29, ele fala: gente, por que vocês me chamaram? Por que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Né? Bom, o Cornélio vai explicar. Primeiro ele fala da visão, que nós já sabemos, que ele estava orando, apareceu lá, né, o Espírito em visão e falou com ele, né, dizendo o anjo, falando: olha, manda chamar o Pedro, porque ele tem algumas palavras para te dizer. Então, esse é o motivo. Agora, no versículo 33, né, quando ele explica como aconteceu o chamado, ele vai dizer o seguinte: logo mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo que por Deus te é ordenado. Essa frase eu gosto muito também, irmãos, porque tem coisas que se destacam dentro do texto. O Cornélio fala assim para Pedro: Pedro, todos nós estamos aqui. Minha família, meus vizinhos, meus amigos, todos nós estamos aqui perante Deus. Nós estamos aqui diante de Deus. Para ouvir o quê?
Para ouvir você falar. Não, não é isso que ele diz para Pedro. O que ele disse para Pedro? Ele disse para ouvir o que por Deus te é mandado. Irmãos, se a gente vai numa casa para fazer um evangelismo, para falar da nossa igreja, dos nossos costumes, das nossas músicas, blá, blá, blá. Olha, por favor, quando você sai para fazer um evangelismo, você tem que falar que aquela pessoa precisa se arrepender para a remissão dos seus pecados. Então, ele não sabia disso, ele fala, eu quero que você fale para mim o que Deus mandou falar. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Ele precisava ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, o pecador precisa ouvir o que Deus mandou dizer, sabe? Esqueça os ismos, esqueça a doutrina nessa hora. Só pense que ele é um pecador que precisa ser salvo. Só pense nisso. Agora, a pregação de Pedro é linda. No versículo 34, olha, irmãos, ele reconhece uma coisa muito importante na vida dele. Versículo 34, abriu a boca e disse, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está dizendo, olha gente, Deus me ensinou que e que Ele não faz acepção de pessoas, que vocês são como nós. Como foi duro para Pedro chegar nesse ponto, né? Ele é um homem em construção. Um homem em construção permite que Deus trabalhe na vida dele. Então, ele reconhece os teus defeitos, diz que aprendeu muito com Deus, descobriu que todos podem ser salvos. Aonde está escrito isso? Vamos lá, versículo 34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Eu reconheço que Ele tem pessoas para ser salvas em qualquer nação. Pronto. O nacionalismo farisaico foi jogado por terra. Ele está reconhecendo que Deus tem almas em todos os lugares do mundo. Que um brasileiro pode ser salvo. Até um argentino pode ser salvo. Pode, né? Todos podem ser salvos. Todos. Então, irmãos, ele vai chegar, reconhecer os seus defeitos e depois ele anuncia o que? Versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus. Olha só. Qual é a palavra de Deus para Israel? A paz em Jesus, não pela lei de Moisés. Não pela circuncisão. Ele poderia falar da sua nação. Mas ele diz assim, a palavra que Deus enviou passa por Jesus. Então, é o evangelho da paz. Essa paz vem por intermédio de Jesus Cristo. E se vem por Jesus Cristo, Pedro conta a vida de Jesus. Versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começou pela Galiléia, depois pelo batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, com virtude. Ele andou fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este Jesus ressuscitou ao terceiro dia e fez com que se manifestasse. Olha, em 3, 4 versículos, ele conta a história inteira do ministério de Jesus. Ele fala de Jesus. Ele anuncia Jesus. Se você quer que uma pessoa se converta, fale de Jesus. Uma alma não vai se converter se não ouvir falar de Jesus. Então, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele está dizendo isso. Olha, Cornélio, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele insiste em falar de Jesus. E agora, meus irmãos, no versículo 41, né?
não a todo o povo, mas às testemunhas que antes ordenara, a nós que bebemos e comemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados no seu nome. Pedro, todos precisam do perdão de Deus. Ele está na casa de um incircunciso, um gentil, e ele fala exatamente o que Deus gostaria que um pregador, que um irmão em Cristo falasse, ou seja, todos os que nele, em Cristo, todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados no seu nome. Essa é a palavra de salvação. Todos os que nele creem. Todo aquele que nele crê será salvo. Então, irmãos, Pedro, ele se alinha definitivamente com a vontade de Deus. E é assim que nós devemos estar alinhados. Você já sabe que Jesus morreu por você? Você já entregou a sua vida para Jesus? Já professou a sua fé? Creu em Cristo? Se você morresse hoje, para onde você iria? Ah, pastor, eu não sei. Isso significa que você ainda não confia inteiramente em Jesus. Pastor, eu creio que eu vou para o céu, porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele me salvou, o seu sangue lavou os meus pecados, me justificou, me santificou, comprou minha passagem para o céu. A salvação veio à casa de Cornélio, pela pregação da palavra, pelo recebimento da palavra, pelo poder do Espírito Santo em suas vidas, pela infinita graça e o amor de Deus pelos pecadores.